Graças a Deus, a paz do nosso Senhor e amado Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre. Temos motivos para glorificar ao Senhor por causa de tantas coisas que Ele tem executado na nossa vida. E você que se enquadrou nesse projeto de Atos dos Apóstolos, na edificação dessas 4 colunas, através da leitura da palavra, para nós juntos formarmos ali 4 pilares, construirmos 4 pilares, para edificarmos sobre esses pilares uma base e sobre essa base ser exposta Atos, os nossos atos, os atos dos apóstolos. Você está no lugar certo. Se você quer a diferença na sua vida, na vida da tua família, na vida daquele que você ama, permaneça comigo, que nós vamos nesta hora, neste momento profético, da hora undécima, que é às 18 horas, um momento profético, onde um servo Daniel orava ao Senhor 3 vezes por dia. A primeira hora, ele orava às 9 horas da manhã, que é a terceira hora do judeu. E ele orava a segunda hora, era às 12 horas. A sexta hora para o judeu. E ele orava na hora undécima, que é às 18 horas aqui no nosso continente. E para as pessoas comuns. Neste momento, esse vídeo está sendo gravado neste horário. E esse vídeo, ele é exclusivamente para a palavra de Deus, que é a coluna. E nós vamos edificar 4 colunas. A primeira coluna já foi edificada, já está na sua playlist, você já pode seguir. Já pode pegar do primeiro ao último capítulo e ouvir para você ficar forte, porque muito virá por aí. Agora nós estamos cavando o buraco para esta fundação da segunda coluna, que é o Evangelho de Marcos. Então você é o nosso convidado especial. Seja muito bem-vindo a esse projeto e que o nome do Senhor venha a ser glorificado na sua vida. Nesse momento, nós vamos iniciar esta palavra, essa explanação com uma pergunta: quem é Jesus para você? Quem é Jesus? Esta é a pergunta do final deste dia, para que quando você for alcançado por essa mensagem, você possa indagar dentro do coração: quem é Jesus para mim? Quem é Ele? Que vídeo é esse? Como é que eu posso conhecê-lo melhor? Saiba que você está no lugar certo, você está no canal correto, aonde aqui a simplicidade ela permeia de todos os momentos. Aqui onde a Igreja de Atos dos Apóstolos ela se faz presente através dos nossos atos. E o Senhor assim tem muito nos dado. O Senhor tem muito nos oferecido grandes oportunidades para glorificar o teu nome. Nesta hora iremos fazer um voo panorâmico sobre o que será lido, para que o teu cérebro já fique preparado, para que o teu coração já fique ali aberto, para que a palavra do Senhor entre no seu coração. A pergunta é essa: quem é Jesus? Quem é esse homem chamado Jesus? O que ele significa para você? Quem é ele para você? No capítulo 8 do Evangelho de Marcos, nós veremos a segunda multiplicação de pães e a confissão de Pedro. É um texto marcante. Neste momento, estamos com o coração do Evangelho de Marcos pulsando na nossa veia, porque é um momento onde nós estamos praticamente na metade daquilo que é o livro de Evangelho de Marcos.
Porque o livro de Marcos, se eu não me engano, ele tem 16 capítulos. Nós estamos no capítulo 8 agora. Estamos na metade, já furamos, chegamos na rocha. Agora nós estamos subindo para a superfície com uma coluna adornada, cheio de mistérios, onde você já agora tem dois apoios. Você tem um apoio da coluna de Mateus e tem um apoio da coluna de Marcos, e agora você consegue já se colocar de pé, se posicionar, porque daqui a pouco a terceira coluna está sendo edificada, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. O capítulo 8 do Evangelho de Marcos é um divisor de águas. Jesus multiplica pães novamente para 4.000 pessoas, reforçando a sua compaixão pela multidão faminta. Mas o mestre nos alerta: cuidado com o fermento dos fariseus. É um chamado ao discernimento espiritual. Aqui teremos a oportunidade de vermos novamente a cura gradual de um cego de Betsaida. Um processo que nos ensina que, às vezes, nossa visão espiritual precisa de um segundo toque de Jesus para vermos tudo com clareza. E, finalmente, o momento da pergunta mais importante da história: e vós, quem dizeis que eu sou? A resposta, meus amados irmãos, o nosso amado Pedro, de ímpeto, e ele anuncia sobre Jesus e sobre a morte e a ressurreição. Isto muda tudo na vida dele. Porque Pedro, ele se envolve nessa situação e ele dá uma resposta. E a resposta de Pedro é o anúncio de Jesus sobre a sua morte e sua ressurreição, que muda tudo entre eles, para que fique claro. Aí nós iremos descobrir o que significa verdadeiramente tomar a sua cruz e seguir o Mestre. Eu tenho certeza que esse estudo vai desafiar você a enxergar Jesus como ele realmente é. Louvado seja o nome do Senhor. Glorificado seja o nome do Senhor. Esse canal é voltado para a simplicidade, tá, irmãos? Se escutar latidos, se escutar pessoas gritando, se escutar qualquer fenômeno fora do normal, porque aqui é praticamente um deserto. Mas parece que na hora que nós vamos levar o evangelho, parece que um tumulto acontece tão grande que nós precisamos editar bastante. Mas o Senhor falou: não edita, você vai levar a palavra do jeito que é. Você não está aqui para fazer como um artista, você não é artista, você é meu obreiro. Eu trabalho contigo como eu quero, é no meio do barulho, é no silêncio, é nas muitas águas, é no frio, é no calor, não importa. O que importa é que você está disposto a realizar a minha obra, e eu glorifico a Deus por isso. Porque só Ele sabe, só Ele sabe o preço, meu Deus, porque Ele pagou um preço. Então, meus amados irmãos, essa aqui é uma hora sexta, uma hora undécima, a sexta hora, agora nesse momento, nós estamos no período das 18 horas, onde é a hora undécima, onde é executada a terceira oração do dia, e essa oração, ela tem um efeito muito especial, nesse momento que está sendo gravado às 18 horas, no momento profético, a qual Deus nos revelou através do profeta Daniel, que ele orava 3 vezes por dia, e o Senhor falou: essas colunas serão erguidas com oração 3 vezes por dia, e demais eu farei. Porque eu perguntei: Senhor, tu vais até o final do livro fazendo 3 orações por dia? Ele disse: basta, construa, faça aquilo que te mandei. E isso estou fazendo. Então eu fico na minha, eu deixo o Senhor operar. Então, nesse momento, eu vou te chamar para a oração. Não seja o momento que você ouvir e que isso for entregue a você.
Que o nome do Senhor possa ser glorificado sobre a sua vida e que você possa encontrar descanso para a sua alma, que você possa encontrar descanso em atos, que você possa ter atos semelhantes aos atos dos apóstolos e que possam chegar perto de você pessoas que têm atos dos apóstolos para acalentar o teu coração. Então, por isso, você pode sim seguir este canal, dar o seu like, fazer o seu comentário, porque aqui você tem liberdade, aqui você faz parte dos atos. E o nome do Senhor é glorificado. Essa oração ela é especial, porque ela envolve o final do dia. Então eu peço a você, feche os seus olhos se puder, porque pode ser qualquer hora, mas essa é a sua hora profética. Esse é o momento da sua virada. O que importa é a palavra que vai ser lida e eu cumprindo aquilo que o Senhor revelou para o meu coração. Amém, meus amados? Isso serve para quem serve e não serve, para quem é crente e para quem não é, para todos os seres humanos. Não existe discriminação aqui em Atos dos Apóstolos. E Atos dos Apóstolos está sendo construída nos 4 pilares que são os 4 evangelhos. O Evangelho de Mateus, o Evangelho de Marcos, o Evangelho de Lucas, o Evangelho de João. E depois entraremos em Atos dos Apóstolos e seguiremos em frente até a volta do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar. Senhor, meu Deus, nesta hora, nós levantamos um clamor pelo poder que há no sangue do Senhor Jesus. Meu Deus, e te pedimos, Senhor Deus, abraça-nos com o teu poder neste momento, com a tua graça maravilhosa, a graça do teu Espírito Santo, para que o teu nome possa ser glorificado. Nesse momento, Senhor Deus, nós te pedimos, a favor da nossa casa, a favor da minha casa, a favor de todos aqueles que convivem comigo, minha esposa, da minha filha, dos meus filhos que estão um pouco mais além, um pouco mais distante, que o Senhor também possa alcançá-los. Os meus filhos que já estão na labuta do dia, mas agora é o final, Senhor, o retorno para o lar. Que o Senhor possa trazê-los debaixo da cobertura do sangue do Cordeiro, para que o teu nome venha a ser glorificado. Eu intercedo também, Senhor Deus, por este pai de família que labutou durante todo esse dia, que só ele sabe o que ele passou para garantir o pão na mesa, só ele sabe o que ele passou para garantir a segurança do lar, as despesas do lar, só ele sabe. Por isso, Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós clamamos ao Senhor e te pedimos que, em nome do Senhor Jesus, opera um milagre de maravilha, para que o teu nome possa ser glorificado. Assim, Senhor Deus, nós oramos e te pedimos a tua bênção, porque grande é o Senhor sobre todas as coisas. Nós oramos ao Senhor, meu Pai, porque grande é o Senhor e digno de toda honra e de todo louvor. Louvado seja o nome do Senhor. E graças a Deus. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Eu avisei aos irmãos. Então eu minimizei um pouco os barulhos para nós podermos nos concentrar. Então você que está nessa condição, se achegue, continue escutando, que o nome do Senhor Jesus será glorificado. Neste momento, eu te convido a você que tem a sua Bíblia, que está em casa, que está aqui assistindo essa playlist, que está assistindo esses vídeos, que está seguindo o canal, que está colaborando com a obra de Deus, compartilhando, deixando o seu gostei, deixando o seu comentário, compartilhando com seus amigos, com seus irmãos, uma obra diferente, uma obra nova, onde o Senhor Jesus, ele vai levantar pessoas improváveis, ele vai operar milagres como na igreja de Atos dos Apóstolos, porque senão ele não chamaria para esta obra. Existem muitas obras por aí, graças a Deus, eu chamo elas de boias. Neste mundo existem muitas boias,
para não ter desculpa naquele grande dia que não tinha e tem. Olha mais uma coluna sendo formada, olha mais uma estrutura sendo formada, com possibilidade de alcançar os 4 cantos do mundo. É coisa séria, é coisa séria. Vamos ler a palavra do Senhor. Senhor Deus, vamos orar primeiro. Senhor Deus, nesse momento nós clamamos pelo poder que há no sangue do Senhor Jesus. Quando apresentamos diante do teu altar a tua escritura, a tua palavra, e te pedimos, ó Deus, que o Senhor possa fazer com que o teu Espírito Santo, através do Senhor Jesus, possa encontrar um lugar do nosso coração através desta palavra. Que o Senhor possa ser conosco, Senhor, para o teu nome ser glorificado. Assim nós oramos, pedimos ser conosco na leitura da tua escritura, em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Evangelho de Marcos, capítulo 8, a palavra do Senhor nos diz assim: segundo a multiplicação dos pães, naqueles dias, havendo muito grande multidão, e não tendo que comer, Jesus chamou a si os seus discípulos e disse-lhes: tenho compaixão da multidão, porque já há 3 dias estão aqui comigo e não tenho que comer. E se os deixar ir em jejum para suas casas, desfalecerão no caminho, porque algum deles vieram de longe. E os seus discípulos responderam-lhe: de onde poderá alguém satisfazê-los de pão aqui no deserto? E perguntou-lhes: quantos pães tendes? E disseram-lhe: 7. E ordenou à multidão que se assentasse no chão, e tomando os 7 pães, e tendo dado graças, partiu-os e deu-os aos seus discípulos, para que pusessem diante deles, e puseram-os diante da multidão. Tinha também algum pouco de peixinhos, e dando graça, ordenou que ele também lhes pusesse diante, e comeram, e saciaram-se. Dos pedaços que sobejavam, levantaram 7 alcovas, e os que comeram era quase 4.000, e o despediu-os. O fermento dos fariseus, verso 10. E entrando logo no barco com os seus discípulos, foi para as partes de Dalmanalta. E saíram os fariseus e começaram a disputar com ele, pedindo-lhe para o tentarem um sinal do céu. E suspirando profundamente, em espírito, disse: por que pede esta geração um sinal? Em verdade vos digo que esta geração não se dará este sinal. E deixando-os, tornou a entrar no barco e foi para outra banda. E eles se esqueceram de levar pão, e no barco não tinha consigo senão um pão. E ordenou-lhes, dizendo: olhai e guardai-vos do fermento do fariseu e do fermento de Herodes. E arrazoavam entre si, dizendo: é porque não temos pão. E Jesus, conhecendo isto, disse-lhes: para que arrazoais, que não tendes pão? Não considerastes, nem compreendeste ainda? Tendes ainda o vosso coração endurecido? Tendo olhos, não vedes? E tendo ouvidos, não ouvis? E não vos lembrais, quando partiu os 5 pães entre os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços levantastes? Disseram-lhe: 12. E quando partiu 7 entre os 4.000, quantas alcovas cheias de pedaços levantastes? E disseram-lhe: 7. E ele lhes disse: como não entenderam ainda? Cura
do cego de Betsaida. E chegou a Betsaida, e trouxeram-lhe o cego, e rogaram-lhe que lhe tocasse. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, e cuspindo-lhe nos olhos, e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. E levantando ele os olhos, disse: vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Depois tornou a pôr-lhes as mãos nos olhos, e ele, olhando firmemente, ficou estabelecido, e já via ao longe e distintamente a todos, e mandou-o para sua casa, dizendo: não entres na aldeia. A confissão de Pedro, verso 27. E saiu Jesus e os seus discípulos para as aldeias de Cesareia e de Filipe. E no caminho perguntou aos seus discípulos, dizendo: quem dizes os homens que eu sou? E eles responderam: João Batista, e outros Elias, mas outros um dos profetas. E ele lhes disse: mas vós quem? E eles lhes disse: mas vós quem dizeis que eu sou? E respondendo Pedro, lhe disse: tu és o Cristo. E admoestou-os para que a ninguém dissesse aquilo dele. E começou a ensinar-lhes que importava que o Filho do Homem padecesse muito e fosse rejeitado pelos anciãos e os príncipes dos sacerdotes e pelos escribas, que fosse morto, mas que depois de 3 dias ressuscitaria. E dizia abertamente essas palavras, e Pedro tomou a parte e começou a repreendê-lo. Mas ele, virando-se e olhando para os seus discípulos, repreendeu a Pedro, dizendo: retira-te diante de mim, Satanás, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas as que são dos homens. Cada um deve levar a sua própria cruz. Verso 34. E chamando a si a multidão, com os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida perderá, mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do evangelho, esse a salvará. Pois que porventura, que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? O que daria o homem pelo resgate da sua alma? Porquanto qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora, se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na sua glória de seu Pai com os seus santos anjos. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Senhor Deus, nós aqui lemos a Tua palavra, ó Deus, nesta hora sexta, a hora 11ª, o horário da profecia de oração, onde os Teus servos, meu Pai, eles oravam, eles clamavam ao Senhor por uma bênção, e dessa forma não é diferente. A Tua palavra, ela nos mostra claramente ali a segunda multiplicação de pães. Prestem bem atenção no que eu vou dizer aqui agora. A segunda, porque a primeira já tinha acontecido, e todos os discípulos chamados para o apostolado já estavam com Jesus, e muitos discípulos dos seus prováveis apóstolos também ali estavam. Então já era repetido. Os irmãos, prestem muito bem atenção. O homem tem facilidade de esquecer aquilo que Deus fala com ele. O homem tem muita facilidade de esquecer aquilo que ele pede para Deus.
O homem tem muita dificuldade, às vezes, de assimilar que ele faz um pedido, Deus responde, o homem recebe a bênção, quando ele entra na bênção, vem a prova da bênção, porque ele pediu a Deus, Deus abriu a porta, o mundo espiritual viu, e ali o homem começa com a clamura. Meu Deus, a palavra fala que o Senhor ali multiplica os pães, dá de comer, tem alguns peixinhos, multiplica, e logo em seguida eles entram para o barco, ele só teve um que guardou só um pão, e ali o Senhor começou a advertir, olha, toma muito cuidado, porque muitos virão em meu nome, serão falsos, eles colocarão fermento sobre o pão, e eles começaram a falar, meu Deus, ele está brigando com a gente, porque nós só trouxemos um pão. Ele fala, porque vocês arrazoam entre vós sobre esse assunto, vocês já não são conhecedores dele, e vocês não viram a primeira multiplicação, o que eu peguei o pão e peguei os peixes, quantos cestos sobraram? 7, falando do mundo da perfeição. Aí novamente ele fala, vocês não viram a quantidade de pães que eu peguei, a quantidade de peixe multipliquei, e quantos cestos sobraram? 7. Olha só, meus amados irmãos, o 7 fala da perfeição de Deus. E a somatória do 7 dá 14. E a soma de 14, 1 mais 4 dá 5, fala da obra de Deus sobre a sua vida, da obra de Deus sobre a minha vida. Nós esquecemos dela, mas o Senhor ali os abençoa. E ele fala, olha, vocês esqueceram, mas 4.000 comeram, 7.000 comeram, tantos mil comeram, porque é muita gente, meu Deus, é muita gente. Mas o Senhor relembra eles e adverte a eles sobre o fermento, dizendo, olha, vão contaminar este pão, vão contaminar esta palavra, presta atenção. E logo em seguida, que o Senhor os orienta, o Senhor opera outra maravilha. Chega diante do Senhor no lugar chamado Betsaida, um cego. Meus amados irmãos, o homem que não enxerga, o homem que não tem esse sensorial, essa porta sensorial, esse sentido da visão, é um homem que bate cabeça, que tropeça, que é dependente, que tudo está travado na vida dele. Mas o Senhor assim o recebe. E a palavra fala, está escrita aqui, que o Senhor pega da sua saliva. A palavra fala cuspe logo, está na nossa tradução. Mas na erudita o Senhor fala que ele pega da sua saliva, da sua boca, de onde provém o poder de Deus, e passa sobre os olhos deste homem e pergunta, o que você vê agora? Eu vejo alguma coisa. Eu vejo homens como árvores. Mas ainda não está bom, você não precisa ficar focado neste mundo. Aí o Senhor, pela segunda vez, ele toca com as suas mãos, com as mãos de misericórdia. Ele toca com mais carinho, com mais detalhe, porque ele entendeu aquele homem. E aí sim ele diz, e agora o que tu vês? Senhor, agora eu vejo ao longe. Meus amados irmãos, a bênção está bem perto de você. E muitas das vezes você enxerga o homem como árvores. Mas o Senhor, ele sempre te dá um segundo toque, sempre vem uma profecia, um profeta, uma confirmação, para que você pare de olhar para as razões humanas, para os conceitos dessa terra, para as leis desta terra, e foque expressamente, claramente, naquilo que o Senhor te mostra, ver ao longe a eternidade, a vida eterna. E esse homem ficou muito grato. E o Senhor pediu para ele, olha, vá para a tua casa, dizendo, não entres na aldeia, não volte para o meio das árvores, vá para a tua casa, sai desse lugar da cegueira e vai para a tua casa.
leva a tua bênção para a tua casa. E ali agora nós temos a confissão de Pedro, onde Pedro ele disse: mas quem dizeis que eu sou? O Senhor faz uma pergunta. O Senhor faz várias perguntas. Quem diz os homens que eu sou? E eles responderam: João Batista e outros Elias e outro um dos profetas. E ele perguntou de novo: mas vós, quem dizeis que eu sou? E respondendo Pedro lhe disse: tu és o Cristo. Aleluias. Tu és o poderoso. Tu tens o estandarte de Cristo. Tu és o Messias, Jesus, mas tu és da dinastia do Cristo. Aquele que é imbatível, aquele que é invencível, aquele que não dorme, aquele que veio como servo na visão de Marcos e aquele que tem pressa. E admoestando-os para que ainda ninguém dissesse aquilo dele. E começou a ensinar-lhe que importava que o Filho do Homem padecesse muito e fosse rejeitado pelos anciãos e príncipes dos sacerdotes e pelos escribas, e que fosse morto, mas que depois de 3 dias ressuscitaria. E dizia abertamente essas palavras, e Pedro tomou a parte e começou a repreendê-lo, mas ele, virando-se e olhando para os seus discípulos, repreendeu a Pedro, dizendo: retira-te de diante de mim, Satanás, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas as que são dos homens. Meus amados irmãos, quantas vezes nós depositamos a nossa fé em um irmão e outro e esquecemos do Senhor? Quantas vezes a gente quer fazer a obra de Deus do nosso jeito? Mas ali Pedro fez a confissão: tu és o Cristo. Ele tinha a profecia, ele foi rápido, mas ele foi emocional. Ele deixou a razão, deixou a emoção invadir o seu coração e se perdeu, mas o Senhor estava firme. O Senhor não é aquele que veio para receber elogios, ele veio para glorificar o nome de Deus na sua vida, na minha vida. E logo em seguida o Senhor fala assim: ó, cada um deve levar a sua cruz. E chamando-se sobre a multidão, os discípulos disseram: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Que cruz pesada é essa? Tome a sua cruz e siga-me, porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do evangelho, esse salvará. Então está escrito, meus amados irmãos, é simples, mas é dolorido. Todos os seus conceitos agora você deixar para trás, para seguir Jesus e levar essa cruz, a sua cruz, você se enxergar, você olhar para dentro de si e ver quem você é e falar assim: nossa, eu tenho que carregar isso, eu sou isso. A palavra do Senhor diz: toma a sua cruz e segue-me. O Senhor não fala: pega a sua cruz, joga ela lá nos quintos, lá no mato e depois me segue. Não, Ele quer você do jeito que você é, com a cruz que você tem. E tudo isso tem uma tipologia, uma simbologia que mais na frente nós iremos pregar com a liberdade do Senhor, mas nós precisamos terminar a edificação desses 4 pilares, porque o Senhor falou que ali Ele vai operar grandes mistérios e maravilhas, e nós estamos na metade desta coluna. Então, meus amados irmãos, aqui o Senhor nos orienta de uma forma maravilhosa, e Ele diz assim, no verso 38, porquanto qualquer que entre essa geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória do seu Pai com os santos anjos. Meus amados, olha o que está acontecendo nos dias de hoje. Eu não vou nem falar, os irmãos podem observar. Mas a nossa missão agora, nesta hora, é orar para edificar essas 4 colunas, porque eu também estou com o desejo de chegar nessa plataforma, nessa laje, nesse patamar,
para ali poder realizar aquilo que o Senhor tem nos chamado, os atos dos apóstolos. Mas louvado seja o Senhor por estarmos até aqui. E neste período, neste momento de oração, uma hora muito árdua, onde todos pelejaram durante este dia, passaram pela primeira hora do dia, às 6 horas da manhã, chegaram na terceira hora do dia, já na fadiga do trabalho, chegaram ao meio-dia já esgotados, sol a pino na cabeça, muita pressão, muitos ociosos, muitos doentes, muitos cansados, muitos chateados, um monte de bagunça que a gente não entende, mas também tem um monte de gente glorificando e gozando na presença do Senhor. Não é só sofrimento, existe a glória. Então todos nesse momento estão convocados para orar. Tantos os que perecem, tanto aqueles que glorificam, que estão diante do Senhor, o Senhor está fortalecendo. Então nesta tarde, nesta noite agora, no final da tarde, no início dessa noite, eu te convido a você recarregar suas baterias. E você pode assistir esse vídeo a qualquer momento, porque o momento profético ele está ungido aí, que você pode ouvir, escutar e orar a qualquer hora do dia ou da noite. O que interessa é a palavra que foi lida e o desejo que o Senhor vai colocar no seu coração de você ser uma nova criatura. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, nesta hora, nós entregamos este dia diante do teu altar. Eu entrego diante do teu altar, meu Deus, tudo aquilo que eu consegui fazer a favor da tua obra e te agradeço por tudo que o Senhor me ensinou. E venho também, Senhor Deus, orar pelo pai de família, pela mãe de família, pelos filhos dessas famílias. Meu Deus, os que estão desgarrados, os que estão sofrendo, estão presos, os que estão à margem da sociedade. Ó Deus, eu te peço, opera a favor desta causa. É chegado, meu Pai, a 6ª hora do dia, a hora 1/10, o momento de nós entrarmos para o refrigério da noite, para repousarmos as vigílias da noite. Nessa hora nós te pedimos e também te agradecemos pela força que o Senhor nos deu durante este dia, que não foi fácil, meu Deus, não foi fácil, nem para quem está gozando em bilhões nesta hora, muito menos para aqueles que não têm nada. Todos estamos no mesmo barco, mas nessa hora nós intercedemos ao Senhor e pedimos, Senhor, entra com a tua providência para que o teu nome venha a ser glorificado. Assim, Senhor Deus, nós oramos, nós te bendizemos e te agradecemos, ó Deus, porque grande é o Senhor sobre todas as nossas vidas. Fica conosco, nosso amado Salvador, para que nós possamos glorificar o teu nome. Assim nós entregamos a leitura da tua palavra, essa pequena explanação, e entregamos este dia e te glorificamos, porque muitos não conseguiram chegar até aqui. Quantos pereceram no dia de hoje? Quantos se foram, Senhor? Quantos choram agora? Mas também quantos se alegram na tua presença? Isso está na administração do Senhor. Assim nós oramos, nós te glorificamos, em nome do Senhor Jesus, com a graça maravilhosa do teu Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, neste momento, eu vos abraço com um abraço fraternal e um beijo no coração. E com muita humildade, eu vos peço, deixe o seu like, faça o seu comentário e compartilhe esse vídeo. Porque muitas das vezes aquilo que eu falei não é tão importante assim. Mas a leitura da palavra do Senhor, que foi lida da forma que está escrita, essa tem poder. A palavra do Senhor tem poder. Poder que a nós pode valer. Então assim, um coração cheio de alegria, eu deixo a paz do Senhor Jesus, porque a paz do Senhor Jesus se faz presente aqui no meu lar. Glorificado, exaltado seja o nome do Senhor.
e que todos possam ser felizes diante da presença de Deus. A sua bênção está na tua mão, irmão. Deus te abençoe. Deus nos abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vive e que reina para todo sempre. Amém. E graças a Deus.